Daniel, boa noite, Daniel. Olha aí, boa noite a todos. Uma boa semana para todos vocês e uma boa prova na sexta-feira, né? Como eu estava dizendo para vocês, a prova sexta-feira, e a gente também já repetiu na aula sexta-feira passada, a prova será baseada nos dois exercícios, nas duas tarefas que eu coloquei para vocês lá no AVA, né? Então, respondendo as tarefas até sexta-feira estarão aptos a realizar uma boa prova, por que não dizer uma excelente prova, certo? Então, as duas tarefas somadas valerão 1,5 ponto adicional na média de AP2 e vocês terão as questões da prova resolvidas quando resolverem as duas tarefas. Então, melhor do que isso não existe, né, para que a gente possa estar juntos lá em macroeconomia, que é a minha próxima disciplina, certo? Que estarei com grande parte de vocês, com toda certeza, fazendo a macroeconomia, que é o conteúdo que a gente está nessa unidade de forma bastante resumida, né? Falando sobre o cenário nacional, falando sobre a macroeconomia. Uma coisa que a instituição Unifor pede é que vocês, boa noite, Vitor, é que vocês façam a avaliação institucional que está disponível no Unifor Online. Eu perguntei para o pessoal que chegou primeiro aqui, o Sans e a Gessiane já fizeram a avaliação, a Isabelle vai fazer hoje, né? Avaliando os professores, avaliando a qualidade do ensino, da disciplina, tá? Isso é importante para a instituição, para que ela possa cada vez mais melhorar. Então, vocês façam a avaliação. Porque vocês vão estudar, essa avaliação só tem sentido se uma certa quantidade de alunos fizer, né? Que existe um tamanho da amostra. Quer dizer, o ideal é que todos fizessem, mas se não, tem que haver um número que é calculado, esse número de alunos, que tem que responder a avaliação para que ela possa ter uma validade, certo? Então, é o tamanho da amostra, ok, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula, porque até a aula de hoje, quando eu encerrar a aula de hoje, será a matéria da prova de sexta-feira. Não será a matéria, será até a aula de hoje a matéria da prova de sexta-feira, que seria cenário global e cenário nacional. Cenário global já falamos, estamos agora no cenário nacional e até a aula de hoje será a matéria acumulada da prova, certo? Cenário global e cenário nacional, que são as duas tarefas. A gente parou na aula passada fazendo aqui só dando aqui só um retrato, né, assim, bem simplificado, de como é que se estuda a teoria macroeconômica, e como eu disse para vocês, nós vamos ver no semestre que vem, tá? Então, os modelos macroeconômicos que são utilizados para analisar a macroeconomia, né, a economia como um todo, ela é determinada, delineada a partir dos mercados. Aqui tem 5 mercados, mas na verdade são 4 mercados. O mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado financeiro e o mercado de divisas. Então, os modelos macroeconômicos, pessoal, eles são definidos para os mercados de forma isolada e depois de forma integrada. Observe que no mercado financeiro, se determina a taxa de juros da economia. Mas essa taxa de juros da economia, né, mercado financeiro, demanda e oferta de moeda, a gente já viu aqui na aula passada, quando falávamos sobre política monetária. Mas essa taxa de juros, né, ela vai influenciar o mercado de bens e serviços. Né? Nós já também analisamos por meio das políticas macroeconômicas. Quando há um aumento da taxa de juros, o que é que acontece com os investimentos? Yuri, responde aí, o Yuri respondeu várias perguntas naquele dia. Se a taxa de juros sobe, os investimentos, acontece o quê? Os investimentos da economia, compra de máquinas, equipamentos, o que é que acontece? Não é investimento especulativo no mercado financeiro. Os investimentos, com a taxa de juros altos, os investimentos sobem, né, não, professor? Olha lá. Mas Selic, A taxa de juros alta, os investimentos sobem? Você está falando em investimento especulativo, cara. Eu estou falando em investimento no negócio. não, Hein? sim, com o investimento no negócio, o investimento diminuiria, Exatamente. né? Porque o mercado financeiro, ele é um mercado intermediário. Ele existe para gerar recursos para investimentos no mercado de bens e serviços, certo?
esse investimento especulativo não é um investimento da economia que eu estou falando aqui, certo? Isso aí é o quê? É um investimento no mercado financeiro. É como se fosse uma poupança. Eu estou aplicando no mercado financeiro. E esse dinheiro que vai para o mercado financeiro vai para as empresas poderem fazer os seus investimentos, tá? Então, eu estou colocando que, embora os modelos macroeconômicos eles sejam determinados para o equilíbrio, modelo do mercado de bens e serviços, aí o equilíbrio do mercado de bens e serviços, modelo aplicado no mercado financeiro. Chico? Pois não? Tu pode repetir? Eu estou dizendo que a macroeconomia estuda os mercados, certo? Primeiramente de forma isolada e depois integra esses mercados, porque eles estão integrados, certo? Então, eu estava dizendo, quando se define uma taxa de juros no mercado financeiro, essa taxa de juros influencia o mercado de bens e serviços, não é? Aí eu dei um exemplo aqui, perguntei ao Yuri. Por exemplo, se a taxa de juros sobe no mercado financeiro, o que é que acontece no mercado de bens e serviços? Com a demanda da economia. Aí pegam menos empréstimos e tem menos investimentos, né? Exatamente. Entendeu? Lógico. Então, vocês não estão vendo aqui os modelos, não estão vendo as equações, não estão vendo os gráficos ainda, vão ver lá em macroeconomia. Aqui é só uma passando, dando a ideia de como é que funciona a teoria macroeconômica, os modelos macroeconômicos, certo? Então, eles são definidos para o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, é onde se determina a quantidade de mão de obra empregada na produção, né? Os salários e a quantidade de mão de obra empregada na produção para gerar os bens e serviços da economia, né? E no mercado financeiro, né, que é o mercado monetário mais mercado de títulos, mercado monetário é mercado de dinheiro, da moeda, e mercado de títulos, mercado de papel, bolsa de valores, papel, ações, né? Aí isso aqui tudinho a gente chama de mercado financeiro, esses dois aqui, né? E no mercado financeiro determina-se a taxa de juros, né? A poupança, os investimentos, né, da economia, vem determinado pelo mercado financeiro. E o mercado de divisa, oferta e demanda de moedas estrangeiras. Tá? Mas esses mercados estão todos integrados, né, dentro da análise macroeconômica, certo? O modelo macroeconômico é um modelo que estuda os mercados isolados e também os mercados de forma integrada, porque eles estão integrados. Imagina um aumento no dólar. Pessoal, um aumento no dólar, quem é que me diz? Qual é o impacto no mercado de bens e serviços? Deixa as importações mais caras. Isso. E as exportações aumentam ou diminuem? As exportações aumentam. Então, vocês estão vendo que o dólar, que é determinado lá no mercado de divisas, né, dentro dos modelos macroeconômicos, ele se integra com o mercado de bens e serviços. Né? Então, os mercados estão integrados, certo? Boa noite, Matheus. Que é isso, cara, chegou na hora. Então, há uma integração desses mercados, tá certo, pessoal? Então, aqui é só, em termos conceituais, vocês vão ver em macroeconomia todo esse mercado através da teoria keynesiana e da teoria clássica dentro de macro 1. E depois, vocês aprofundarão mais a teoria macroeconômica, o pessoal da economia, tá? Então, aqui eu estou colocando aqui que o mercado de bens e serviços determina composto pela oferta agregada, total de bens e serviços que são produzidos pela economia, e pela demanda agregada. E essa oferta e a demanda determina o nível de preço da economia, certo? A demanda é composta pelos consumidores, compra de bens e serviços pelos consumidores, pelas empresas, pelo governo e pelo setor externo, né? Então, essa aí é a composição da demanda agregada. A oferta agregada da economia depende de quê? Do capital, do trabalho, dos recursos naturais e da tecnologia. Aqui está dividida emprego e capacidade instalada da economia, né? Essa é a determinação, é o que determina a oferta da economia. E no equilíbrio, né, no equilíbrio econômico, a demanda agregada é igual à oferta agregada. Quando há equilíbrio é que o total de bens e serviços procurados pelas famílias, pelo governo e pelas empresas, lá da demanda, né, que as empresas também compram máquinas, equipamentos, o governo também compra bens e serviços, e os consumidores, e também o setor externo. Essa demanda, quando ela é igual à oferta, ou seja, é igual àquela quantidade de bens e serviços que os produtores estão desejando vender no mercado, aí se dá o equilíbrio da economia, quando a demanda se iguala à oferta. Export significa
depois depois de realizado o ano, a demanda sempre é igual à oferta. Né? Mas como, professor? E se for produzida uma quantidade de bens menor do que é demandada na economia? Há um equilíbrio porque tem os estoques da economia que são consumidos. Os estoques que estão acumulados na economia, né? Pois não, Igor? Pode falar. Então, pessoal, o Chico Alberto mudou a cara dele, o Chico Alberto Júnior. Então, os estoques, Chico Alberto Júnior, que estão acumulados na economia, quando a demanda é maior do que a oferta, eles caem. Então, a demanda fica igual à oferta, né? Porque há um consumo de estoque, e esse estoque, dentro da demanda, entra como investimento. Quando a demanda é menor do que a oferta, exposto também, depois de realizado o ano, também se iguala. Por quê? Porque os estoques aumentam. Quando os estoques aumentam, os estoques fazem parte da demanda, porque estão dentro de investimento, é considerado investimento. Então, sempre a demanda é igual à oferta, mas isso depois de realizada a produção, depois de realizado o ano. Mas durante o ano, né, a demanda ela é maior do que a oferta, e aí, no caso, quando é maior do que a oferta, os estoques caem, e isso leva um aumento na produção da economia, né, na próxima etapa da produção. Nessa etapa inicial, há uma queda nos estoques. Então, na próxima etapa, no próximo período produtivo, há um aumento na produção. Então, a demanda é sempre igual à oferta quando a economia está em equilíbrio, tá? Aqui são as variáveis que compõem o mercado de bens e serviços, que é a renda, o PIB, o Produto Nacional, os preços, o consumo agregado, a poupança agregada, os investimentos, exportações, importações, compõem o mercado de bens e serviços. Analisando o mercado de trabalho, nós temos a demanda por trabalho, a demanda por mão de obra e a oferta por mão de obra, certo? A demanda do trabalho, aí vocês vão ver que a demanda por trabalho, ela se diferencia na concepção dos teóricos da economia. Por exemplo, os clássicos dizem que a demanda por trabalho é decorrente da taxa de salário real, certo? E a oferta de mão de obra, né, é decorrente também dos salários reais da economia. Já a teoria keynesiana diz que a demanda de trabalho, quem determina a demanda de trabalho não é o salário real, além do salário real, além do salário, que é o custo de produção, certo? O que determina a demanda por trabalhadores são as expectativas dos empresários com relação ao retorno do investimento dele. O investimento tem um custo, certo? E esse investimento que tem esse custo, há uma expectativa dos empresários de obter uma receita no futuro, né? Então, dependendo dessa receita no futuro, quer dizer, do lucro que esse empreendimento vai dar, ele contrata ou não mão de obra, contrata mais ou menos mão de obra. Então, depende das expectativas. Então, quem determina a demanda, na verdade, a demanda por mão de obra, não é o mercado, né, através da demanda e da oferta de mão de obra, mas sim os empresários, né, de acordo com o custo da mão de obra, com o salário real, mas também com as expectativas de retorno do seu investimento. Tá? Então, são os clássicos e os keynesianos que se opõem nessa situação. Tá? Então, a oferta de mão de obra aqui, no caso, os trabalhadores ofertam oferta a mão de obra de acordo com o salário real. O salário real, pessoal, salário real e salário nominal. O salário real é aquele que diz respeito ao poder de compra da moeda. É o salário deflacionado, certo? O salário nominal é o valor monetário do salário, tá? Então, por exemplo, se eu ganho R$1.000 e meu salário aumenta para 1.100 de um ano para outro, mas a inflação foi de 10%, eu não tive aumento no salário real, tive aumento no salário nominal, passei a ganhar 1.100, aumentei meu salário nominal, mas a inflação foi 10%. Se a inflação for 10%, né? Quanto é que a inflação vai consumir do meu salário? 100. Ou seja, eu não ganhei nada. Né? Então, eu não tive aumento de salário real. Agora, se o meu salário nominal aumentar de 1.200 para 1.200 e a inflação for 10%, aí eu tive aumento no salário real. Certo? Então, os clássicos admitiam que os trabalhadores eles vão ao mercado buscando o salário real. Os keynesianos não. Né? É o salário nominal. Ele não tem a condição de avaliar em dado momento qual é o salário real. Né? Então,
essas controvérsias existem entre as duas teorias que vocês vão assistir, vão aprender em macroeconomia. É só aqui também, não é questão de prova isso. Não se preocupe que esse conteúdo que nós estamos falando aqui sobre os mercados que são utilizados na análise macroeconômica, não é questão de prova, certo? Então, as variáveis que influenciam o mercado são quantidade de emprego e taxa de salários monetários. Eu não cobro isso em prova, nem porque não vejo isso em macroeconomia, aqui não dá para vocês entenderem se eu não colocar os gráficos, não colocar os modelos matemáticos, certo? E com os modelos matemáticos a gente vai entender toda essa parte que eu estou aqui apenas passando para você através de um discurso. Então, a matemática e a análise gráfica, a geometria, ela é utilizada para que a gente possa esclarecer. Boa noite, Pedro. Esclarecer muito melhor a economia, né, do que essa parte mais discursiva de apresentar a economia. Nós estamos aqui apresentando a economia de forma discursiva, que pode ser apresentada, mas o importante é que ela seja apresentada também de forma matemática e gráfica, que é mais fácil de se entender, embora muitos achem que não, né, que complica, mas não complica. E aqui nós temos o mercado de títulos, que é o mercado, como eu estava dizendo desde o começo, o mercado financeiro. O mercado de títulos é o mercado de papéis, certo? No modelo macroeconômico básico, seja possível analisar o papel. Bom, e o mercado de títulos, ou o mercado financeiro, que é o mercado monetário, mas o mercado de títulos, que eu já falei, né, mercado de papéis e mercado de dinheiro, né, eles são chamados de mercado financeiro, os dois juntos, né, dada a sua interdependência, dado os seus objetivos, né, porque o mercado financeiro, ele tem um objetivo. É bom que a gente entenda isso. Embora as pessoas achem, vou aplicar na bolsa de valores para poder eu comprar ações que elas estão se valorizando, você está especulando, né? Porque o mercado financeiro, ele é utilizado para quê? Para que os agentes superavitários, né, coloquem lá a sua poupança e os agentes deficitários lancem mão dessa poupança para fazer os investimentos da economia ou para adquirir bens e serviços. E aí, incrementar, né, o desenvolvimento do mercado de bens e serviços, que é o mais importante, é o que gera emprego na economia, certo? Gera emprego na economia, mercado de bens e serviços, certo? Não é o dinheiro usado na especulação. Então, você chama investimento, que você está investindo num fundo de aplicação financeira, isso não é investimento, certo? É uma aplicação financeira no mercado financeiro. Investimento é diretamente na produção. E a função do mercado financeiro é essa, é carregar recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Certo, pessoal? Então, essa é a definição. Se o mercado financeiro está com muito dinheiro e o dinheiro está rodando dentro do próprio mercado, né? Então, esse mercado, ele não é um mercado benéfico para a economia, porque não gera PIB, Produto Interno Bruto, diretamente. Não gera emprego diretamente, ele fica circulando dentro do próprio mercado financeiro, certo? Então, o papel do mercado financeiro é esse aí. Beleza, pessoal? Então, essa parte aí desses conceitos, né? Aí sim, o mercado de divisas. Bom, o mercado de divisas é onde se negocia moedas estrangeiras, né? A economia mantém transações com o resto do mundo. Então, lógico que torna-se necessário o mercado de divisas, ou o mercado de moeda estrangeira, onde se tem a demanda por divisas ou por moeda estrangeira, né? Isso é feito dependendo do volume de importações, né? Quando o país importa, ele precisa de moeda estrangeira para fazer os seus pagamentos. Ou também quando aplica no exterior, quando é a saída de capital financeiro do país, né? Então, nós temos real, vamos aplicar no Japão, temos que negociar ien, comprar ien, né? Então, a demanda por ien, demanda por divisa. Da mesma forma, a oferta de divisa, como é que essa oferta ela acontece? Pelas exportações, né? Quando nós exportamos, nós já atraímos moeda estrangeira para dentro do país, aumentamos a oferta. Ou então, quando recebemos aplicações financeiras, aumentamos a oferta de divisas, tá? Então, era isso que a gente... Bom, aí aqui já falamos também na unidade relativa a cenário global, né? Sobre taxa de câmbio, né? O Banco Central pode interferir no mercado de divisas através dos seguintes regimes. Regime de taxa de câmbios fixas, que vocês aprenderam lá na cenário global. Regime de taxa de câmbio flutuantes ou flexíveis, né? Regime de flutuação suja. Esse regime de taxa de câmbio flutuantes ou flexíveis, né, é chamado também de regime de taxa de câmbio de flutuação suja, porque o Banco Central intervém no mercado, comprando ou vendendo dólares, certo?
de acordo com a magnitude da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio está muito baixa, ele vai comprar, se ele quer uma taxa mais alta. Se a taxa de câmbio está muito alta, ele vai vender, se ele quer uma taxa de câmbio mais baixa. Então, embora seja uma taxa de câmbio flutuante ou flexível, né, chama-se que o Banco Central influencia nessa taxa de juros. Pode fazer perguntas abertas. Então, essa flutuação suja é esse regime de metas, né, que a gente tem? Exatamente, como a gente tem um regime nós temos um regime de metas da inflação, certo? Da inflação. Para a taxa de câmbio, a gente não tem um regime de metas, mas o regime de metas é da inflação. O Banco Central, ele tem um regime para a inflação, mas não é um regime de metas para a taxa de câmbio, mas existe uma taxa de câmbio que vamos dizer assim, uma taxa de câmbio de equilíbrio, né, do mercado, né, de bens e serviços, certo? Porque uma taxa de câmbio muito alta prejudica as importações, pode gerar inflação, né? Porque as importações encarecem o custo de produção, né? E também pode gerar inflação pela demanda excessiva do resto do mundo, né? Porque com a taxa de câmbio alta existe uma demanda excessiva de produtos nacionais. Isso aí faz com que os preços internos subam, né? Na verdade, entendeu? A meta é a inflação, mas a taxa de câmbio também ela é controlada nesse sentido aí. Pode ser controlada por causa também da inflação, certo? E aí é que se determina a taxa Selic. Então, todas essas variáveis elas são integradas, mas o regime de metas é da inflação. Ora, nós chegamos num conceito que até a gente já sabe, porque a gente já falou lá naquela parte introdutória de economia, nós falamos de bens de consumo, bens de capital, nós falamos em serviços, produtos, né? Então, fizemos vários conceitos, mas agora a gente vai sedimentar aqueles conceitos falando diretamente sobre o produto interno bruto, certo? E aí vai ser a nossa matéria da prova, vai até esses conceitos aí, que muitos deles a gente já falou, como eu acabei de falar, de dizer, lá naqueles conceitos básicos de economia, né? Nós definimos o que era bem, o que era serviço, bem de consumo, bem de capital. Então, agora vamos definir o que é PIB, Produto Interno Bruto, não é? E dar alguns conceitos, dar algumas formas em que esse PIB ele é apresentado, certo? Isso aqui é uma coisa muito prática. Vocês, agora, nesse momento, né, vocês podem pesquisar lá no site, nós vamos fazer isso, mas não hoje. Vamos pesquisar no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o instituto que coordena, né, que é responsável pela determinação, quantificação do produto interno bruto brasileiro, né, bem como da demanda, a gente acabou de falar ali, a demanda agregada, né, e da oferta, que é o próprio PIB, certo? Então, vocês têm todas essas informações, esses dados estatísticos de série histórica, desde 1950 para cá, à disposição de vocês para analisar o desempenho da economia, o desempenho do mercado de bens e serviços. Ou vigia chato, puxa, amor de Deus, né? Só para dizer que tá... Entendeu, pessoal? Então, vamos. Vocês viram o apito do vigia, né? Então, vamos aqui, é porque eu estou com as portas abertas, porque... Aqui é muito bacana, aqui é tranquila, um ventinho bom, sabe? Aqui, minha casa aqui é bem reservada aqui. Vamos nessa, o Igor chegando aqui, o Igor. O Igor chegou bem na hora do PIB. O que é o PIB? O famoso PIB. Não, Chica, só botei a outra conta aí. Quê? Eu tava aqui já, é porque eu uso 2 e-mails, né? Um pra tua aula, aí outro para as aulas normais. Tem o Chico Alberto Júnior aqui, né? E tem o Igor lá em outras aulas. Perfeito. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Então, o conceito é importante. Importante porque às vezes a gente vê até em noticiário o cara falando que o PIB é a riqueza do país, o PIB é a riqueza do país. Que riqueza do país? O PIB é o total, é o valor do total de bens e serviços finais, bem dito, né? Produzidos dentro do território nacional, dentro do país, em um dado período. Então, veja que o PIB não é a riqueza do Brasil, porque a riqueza do Brasil ela é estimada de outra forma. A riqueza do Brasil é o estoque de capital disponível, é o estoque de recursos naturais, é o estoque de mão de obra qualificada, é o estoque de tecnologia, o nível tecnológico que o Brasil possui hoje. Isso sim que é a riqueza do país, certo?
a riqueza do país. Agora, o produto é gerado por esse somatório de fatores de produção. Né? O produto interno bruto, então, é o somatório de todos os bens e serviços finais. Por que bens e serviços finais? Quem é que responde? Porque o PIB é o somatório do valor dos bens e serviços finais, e não de todos os bens. Porque vocês viram lá nos conceitos o que é um bem final. Né? Porque ele já inclui todos os custos. Porque ele já inclui. Você falou em termos de custo, mas eu quero em termos de produto. Eu digo que é o valor dos bens e serviços finais. Ele não inclui os outros bens, como bens. Porque já é a soma de tudo, né? O bem final, né? Dentro do bem final existe o quê? O valor de Existe a quê? matéria-prima, o Que trabalho. são os bens intermediários, certo? É. O valor dos bens intermediários. Então, Valor bens. agregado, né? É valor agregado, exatamente, valor adicionado. Então, o PIB, né, em termos de conceito de oferta, né, de produção de bens, né, ele é o valor dos bens e serviços finais. Por exemplo, se você vai computar o valor do PIB, você vai somar o pão produzido, pão, daqui a pouco a gente vai dar um exemplo no método, só para entender bem, o pão, mas não vai somar o valor da farinha de trigo nem do trigo, porque senão você estaria somando o trigo 3 vezes e a farinha de trigo 2 vezes, certo? Então, a gente soma os valores dos bens e serviços finais, a gente tem um produto interno bruto do Brasil, certo? Porque dentro do produto final existe o valor dos bens intermediários, certo? Então, na apuração do produto pelo valor do produto, certo? Pela oferta, a gente soma os bens e serviços finais da economia. E olhe bem, valor do somatório de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território nacional, certo? E em um dado período. O PIB é de um ano, por isso que ele não é a riqueza do Brasil, é de um país. Ele é a riqueza gerada em um ano, né? Em um ano. O PIB é a riqueza gerada em um ano, então não é a riqueza do país. Então, é o produto interno bruto. Esse produto interno bruto, ele é apurado, né, com base num sistema de contas nacionais, tá? É um sistema de contas que não é igual ao sistema de contas utilizados pelas empresas, né, pela contabilidade empresarial. Não, é uma contabilidade nacional. Sistema de contas criados pela ONU, e hoje o sistema de contas nacionais do Brasil, né, hoje ele é coordenado, controlado, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo, pessoal? Foi criado na ONU na década de 50, né, e o Brasil, desde essa época, utiliza o mesmo modelo. Por que o Brasil utiliza o modelo que foi idealizado pela ONU e os outros países do mundo utilizam o modelo? Olha, pessoal, é para ver comparação. Assim, eu não posso. Se o PIB do Brasil fosse medido de uma forma e o PIB dos Estados Unidos de outra forma, não poderia comparar o desempenho econômico do Brasil com o desempenho econômico dos Estados Unidos. Então, o PIB ele é apurado, né, dentro de um sistema de conta, de um modelo, né, um modelo que é um modelo utilizado pela Organização das Nações Unidas. Beleza? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, um outro tipo de sistema de contas que é utilizado também... Foi não? Pode ir aí, Hugo. Pronto, acho que agora deu certo. Quais eram mesmo os componentes que você falou da riqueza do país? Porque tem um debate... A riqueza do trabalho também. Estoque de trabalho qualificado, né? O estoque de trabalho. Mão de obra disponível no país, né? Mão de obra disponível, quanto mais qualificada é a riqueza do país, né? Entendeu? Então, você pode pesquisar aí que existe já estimativa da riqueza dos países, mas eu fui fazer um levantamento um dia desse, estava muito atrasada, sabe, essa estatística. E foi do Banco Mundial, feita há alguns anos. Né? Eu nunca mais vi essa estimativa. Né? A riqueza o estoque dos fatores de produção, né, disponíveis. Exatamente, de produção. Que tudo por exemplo, um aeroporto faz parte da riqueza do país? Faz, porque ele faz parte do estoque produtivo da economia, certo? Um porto, um aeroporto, né? Tudo faz parte, né, do estoque da riqueza do país, né? Prédios, né? Tudo que é de infraestrutura do país faz parte da riqueza do país. Não é o PIB, né? O PIB é o produto de um ano, total de bens e serviços de um ano. Nele tem bem de capital, ele tem serviço, mas não é a riqueza do país, tá? Um PIB não é a riqueza do país. Beleza, pessoal? Então vamos em frente. Só que as pessoas sempre falam que PIB que mostra a riqueza do país, não, de um ano, a produção de um país de um ano. Bom, e o outro instrumento também contábil utilizado na apuração das variáveis macroeconômicas é o balanço de pagamentos ou balanço de pagamentos. Esse aqui
é coordenado a sua elaboração e o seu controle pelo Banco Central do Brasil, certo? E ele apura simplesmente as transações entre o país e o resto do mundo. Exportações, importações, investimentos estrangeiros no exterior, ou investimentos estrangeiros no Brasil, investimentos brasileiros no exterior. Então, todas as transações econômico-financeiras do país com o resto do mundo é apurado nesse outro sistema contábil chamado balanço de pagamentos, que vocês vão ver lá na próxima aula. Acho que já viu alguma coisa lá né, na aula passada aí em cenários globais, mas vamos ver com mais detalhes em macroeconomia também. Cenário global, a gente falou sobre balanço de pagamento, tá? Então, pessoal, o produto interno bruto, ele é apresentado, como eu disse, de várias formas. O produto interno bruto, ele pode ser apresentado. Bom, aqui eu estou falando de produto interno bruto e produto nacional bruto. Bom, outra forma de se avaliar o produto, né, é avaliando o produto nacional. Produto interno bruto é o conceito do total de bens e serviços gerados dentro do país. Mas como é que se define esse produto nacional bruto, professor? Produto nacional bruto é o produto gerado a partir dos nossos fatores de produção, quer estejam aplicados dentro do país ou fora do país, certo? Então, veja, dentro do nosso produto interno bruto, existe uma parte dessa produção que é gerada com capital estrangeiro, com tecnologia estrangeira. Confere, pessoal? Isso aí que eu estou dizendo? Dentro do nosso produto interno bruto, uma parte desse produto interno bruto, ele é gerado, fabricado com capital estrangeiro, com mão de obra estrangeira, com tecnologia estrangeira, né? Enfim, com os meios de produção pertencentes aos não residentes, aos estrangeiros. Então, se eu quero chegar ao produto nacional bruto, peraí, pessoal, mas também nós temos capital nacional aplicado lá fora, no Brasil temos. Nós temos várias empresas brasileiras produzindo lá fora. Nós temos mão de obra brasileira lá fora? Temos. Eu não estou dizendo que não tem, né? Então, pessoal, se eu quero chegar ao produto nacional nosso, certo? Produto nacional brasileiro, produto nacional bruto do Brasil, eu tenho que pegar o PIB e de dentro do PIB tirar a parte que é pertencente. Ô, vigia chato, porra! Tirar a parte pertencente aos estrangeiros de dentro desse PIB e somar a parcela do produto brasileiro que é gerado lá fora. Só para dizer que está trabalhando, para a gente pagar ele. Acaba chato. Então, veja, o produto nacional bruto é o produto nosso, tá? Então, veja aqui como é que é a fórmula. Eu tenho o produto nacional bruto, que ele é igual ao PIB, mais a renda... Meu Deus do céu, meu amigo, cala a boca aí, meu jovem. Renda recebida do exterior, menos a renda enviada do exterior. Mas renda recebida e renda enviada, pessoal, eu tenho o PNB, sim. A renda recebida do exterior corresponde ao quê? A salários, juros, lucros, dividendos. Não é isso, pessoal? Aluguéis, não é? Então, veja, toda a renda corresponde ao produto que o Brasil tem lá fora. Então, se eu tenho capital aplicado lá fora dentro de uma empresa minha, eu recebo lucro. Se eu tenho dinheiro aplicado lá fora, eu recebo juros. Esse dinheiro que eu apliquei lá fora está dentro de um negócio, gerando bem e serviço lá. Então, a parte do produto brasileiro é gerado no exterior. E uma parte do produto brasileiro gerado aqui dentro pertence aos estrangeiros. E como é que eu pago eles? Remete às empresas multinacionais, remete lucros, né? Remete dividendos para quem tem ações de empresas aqui, né? Remete salários para quem trabalha aqui, mas mora no exterior, né? Então, se eu quero chegar ao PIB, pessoal, mas juros, o que é que tem a ver? Juro é o pagamento pelo uso do capital, pelo insumo de produção. Então, se eu quero chegar ao produto nacional bruto, questão da prova, né? Eu vou somar essa renda recebida do exterior, que corresponde ao produto brasileiro no exterior, e retirar a renda enviada ao exterior, que corresponde à parte do PIB brasileiro que pertence aos estrangeiros, porque foram produzidos com o seu capital, com a sua mão de obra, com a sua tecnologia. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui o
PNB. E essa diferença entre a renda recebida do exterior e a renda enviada ao exterior, nós temos, ela é conceitualmente chamada de renda líquida com o exterior. Essa RLE aqui é a renda líquida com exterior, tá? Então, uma pergunta tradicional, que eu sempre repito em todas as provas, é: o PNB brasileiro, ele é maior, menor ou igual ao PIB brasileiro? É menor, eu acho. Menor porque Não a acho, gente não. envia muito capital para o Hein? exterior. É menor porque a gente envia muito capital para o exterior. Exatamente, é menor. O PNB do Brasil, o Igor acertou, o Yuri também, todos vocês devem responder, porque é uma questão da prova lá, do concurso, sempre falo de prova de concurso, né? E alguns vão fazer concurso. O PNB brasileiro é menor, porque o Brasil remete mais renda para o exterior do que recebe. Por quê? Porque nós somos dependentes de capital. Nós trabalhamos com capital estrangeiro, com tecnologia estrangeira, né? Então a gente remete mais. Então o nosso PNB é menor do que o PIB. E lá nos Estados Unidos, pois não. Uma coisa, esse ano que o dólar valorizou muito e teve coronavírus, né? O PNB do Brasil foi negativo? Não, ele não se altera, não. Ao contrário, o PNB do Brasil foi até maior, porque remeteu pouco para o exterior, né? Ah, é porque eu achei que a gente tinha que pagar sempre juros. Aí os juros era constante, mas o investimento que variava na gente. Não. Que o Brasil remete lucros para o exterior pelas empresas que estão aqui trabalhando, as multinacionais, certo? Que tem capital estrangeiro. Remete dividendos para o exterior, porque tem aplicação em ações de empresas aqui, né? O capital estrangeiro. Sim. Certo? Então, na verdade, o PNB do Brasil é sempre menor do que o PIB, porque o Brasil ele é dependente de capital estrangeiro, dependente de tecnologia, né? Um país que, infelizmente, ainda não ultrapassou essa fase da dependência dos recursos estrangeiros, tá? Então, vocês entenderam o conceito de PIB e PNB, né? Sim, pessoal? Amém, pessoal? Amém? Porque nós estamos terminando o conceito da prova. Amém. Pedro Menezes, valeu, Pedro Menezes, quem mais? Todo mundo aqui, o Yuri, eu sei que entendeu, a Adriana, a Letícia, beleza? PIB e PNB, né? Então, isso é importante demais, porque é um grande conhecimento que vocês vão ter. Tá? É esse aí. Valeu, Gessiane, valeu, Aline. Ok. Então, vamos caminhando aqui para o nosso final. Valeu, Isabel, todo mundo presente, todo mundo prestando atenção. Ótimo, bacana. Valeu. Fico feliz. Vamos tudo voltar em mim, né? Para voltar em mim, não, me avaliar lá, que tem gente que não me avaliou ainda, que está pensando, né, refletindo. Vamos lá me avaliar os outros professores. Vamos lá, vamos voltar para a nossa apresentação? Vamos voltar para a nossa apresentação. Cadê ela, meu Deus do céu? Aqui é a apresentação. Beleza, então, continuando com esses conceitos de PIB, ó, pessoal, isso aqui é legal. O PIB nominal ou a preços correntes? O PIB real. Qual a diferença entre PIB nominal e PIB real? Quem é que me diz? Um considera a inflação e o outro não? Exatamente. O PIB nominal é o PIB apurado a preços do ano. Então, por exemplo, o PIB do Brasil esse ano foi de 7 trilhões 450 bilhões de reais. O PIB do Brasil do ano anterior, 2019, foi 7 trilhões 200 bilhões de reais. Né? Então, veja que de 2019 para 2020 deverá haver inflação. Não é? Haver inflação. Tá? Então, nós não consideramos esse efeito inflacionário. Então, o PIB nominal é aquele PIB do ano, certo? Do ano, de acordo com os preços de cada ano. Se eu quero chegar ao PIB real, se eu estou em 2020, no fim de 2020, nós estamos ainda quase no fim, mas não chegamos. Quando eu tiver o PIB 2020 e quiser fazer uma comparação com o PIB 2019 em termos reais, eu tenho que ou deflacionar o PIB 2020, porque tem a inflação do ano 2020 todinho, certo? Então, para eu comparar o PIB 2020 com o PIB 2019, eu tiro a inflação de 2020. Aí eu estou a preço de 2019. Aí eu posso comparar. Então, o PIB real é o PIB a preço de um determinado ano. Tá? Se eu tenho uma série histórica, por exemplo, de 2015 a 2020, eu quero fazer uma análise do PIB real. Então, eu escolho um ano. Ou eu tiro a inflação do PIB de 2020 até 2015, tiro a inflação de 2019 até 2015, de 2018 até 2015, 2017 até 2015. Eu tiro a inflação de todos os PIB, aí eu tenho um PIB
eu tenho o PIB a preços constantes, a preço de determinado ano. Aí eu posso fazer análise de crescimento real da economia. Vocês entenderam, pessoal? Porque eu não posso fazer a análise real, né, se eu tenho inflação. Né? É aquela história que agora eu acabei de falar para vocês. O meu salário nominal e o meu salário real. Mesma coisa, o PIB real e o PIB nominal. Né? Eu posso dizer assim, meu salário passou de 1.100 para 1.200 em 2020. Era 1.100 em 2019, passou para 1.200 em 2020. Eu estou com o meu salário nominal. Ou PIB nominal, mesma coisa. O PIB era 1.000, passou para 1.200. PIB nominal. E o PIB real, cara? Como é que seria? Eu tenho que tirar a inflação. Se a inflação for 10%, então o PIB real será uma conta bem grosseira, né? 1.000 menos 10% dá 100, 1.100. O PIB real será 1.100, não será 1.200. Já tirei o efeito da inflação. Aí o PIB cresceu em termos reais 10%. Entendeu, pessoal? Sem fazer um cálculo, sem entender essa minha forma discursiva de apresentar o PIB, eu tenho que tirar a inflação, sim ou não? Tem sim. Hein, Yuri? Tem que tirar a inflação. Exatamente. Aí você tem real, né? Beleza, a mesma coisa, eu estou te dizendo, eu posso dizer assim, meu salário foi era 1.000, passou a 1.100, mas a inflação foi 20%. Então, eu tive um aumento de salário nominal, mas tive uma queda no salário real. Mesma coisa o PIB. Aí o PIB cresceu de 1.000 para 1.100, mas a inflação foi 20%. Então, o PIB não cresceu, caiu em termos reais, porque eu tenho tirado 1.100 a inflação do ano, que foi 20%. Então, esse é o conceito de PIB nominal e PIB real. O outro conceito de PIB per capita é o PIB dividido pela população, pelo número de habitantes de um país. Isso é um indicador que a gente vê muito, né? PIB per capita é o PIB dividido pelo número de habitantes. Né? Um indicador importante, né, de bem-estar, mas totalmente, vamos dizer assim, viesado, né? Porque eu pego a renda do país, ou o PIB, que é a mesma coisa, o valor da renda, né? E divido pelo número de habitantes. Beleza. Só que não estou levando em consideração a concentração de renda, né? Não estou levando, quer dizer, existem pessoas e grupo de pessoas que têm mais dinheiro, ricos, né? Existem os pobres. Então, quando eu pego a renda total e divido pelo número de habitantes, que é a renda per capita, o produto per capita, eu escondo, né, o efeito da concentração de renda. Né? Então, a gente tem que saber, né, avaliar o desempenho de um país, não só por alguns indicadores, mas por um conjunto de indicadores. E um deles é o índice de Gini, que vocês vão aprender também, que mede a concentração de renda de um país, ou de um estado, ou de um município. Ok, pessoal? Então, esses são os conceitos. Pois não, pode perguntar. Professor, eu já vi também alguns economistas usando o PIB per capita para dizer se o país é rico ou não, né? Para argumentar que o Brasil é um país pobre. Eu só acho esse um índice... Assim, em termos assim, de valor, veja como é legal, né? Se você comparar o PIB per capita, né, dos Estados Unidos com o PIB per capita do Brasil, é um indicador realmente de pobreza, né? Pelo valor per capita, né? Porque o PIB é pequeno com relação ao número de habitantes, certo? O PIB americano é muito grande, né? Se você pegar o PIB da China e dividir pelo número de habitantes da China, o PIB per capita da China é menor do que o do Brasil, ou vai estar quase igual, eu acho, mas é menor ainda do que o do Brasil, certo? Mas, então, o PIB per capita, ele esconde o problema da concentração de renda. Mas quando eu faço análise espacial, né, no espaço, né, isso aí pode ser considerado. Né? E assim, o PIB americano é maior, o PIB per capita dos Estados Unidos é maior do que o do Brasil, demonstra que o país é rico, e ainda mais, o índice de concentração de renda dos Estados Unidos é menor do que no Brasil, certo? Então, significa dizer que a situação de bem-estar do povo americano é muito melhor do que a situação de bem-estar do brasileiro, certo, pessoal? Ok, Yuri? Mas é um indicador, né, de comparação. Okay. Beleza? Bacana. Então, voltando para a questão do PIB, né? Sim, tem outro também, que um dia desse foi, qual foi a instituição, não sei se foi o Banco Mundial ou foi a OCDE, que publicou a relação de países com o PIB estimado pela paridade do poder de compra da moeda, paridade do poder de compra da moeda. O que é isso? O que é essa paridade do poder de compra da moeda? Que a China
é um país de maior PIB, maior economia global. Eu não sei qual foi a instituição, se foi o Banco Mundial, se foi a OCDE. É bom até vocês pesquisarem aí, relação de países por PIB estimado pelo paridade de poder de compra, PPP, paridade de poder de compra. Tu tinha falado disso, eu acho que faz uma semana, né? Em relação Foi. a uma cesta de produtos, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Existe uma, como está colocado aqui no slide, né? Aqui, ó. Assim, essa metodologia supõe que o dólar tem o mesmo poder de compra em todos os países, que se considera uma cesta de produtos homogênea consumida em todos os países. Então, uma cesta de produtos, né, uma certa quantidade de produtos é estimada nesse índice, certo? É considerada nesse índice, desculpa, uma cesta de produtos, vários produtos. E qual é o valor? Quantos dólares custa essa cesta de produtos nos Estados Unidos? Quantos dólares custa essa cesta de produto na China? Como é que eu vou dizer na China? Porque eu faço o câmbio, né? Dólar e yuan. É isso? Tem a taxa de câmbio. Então, Professor, mas esses itens são itens básicos, tipo cesta básica ou o quê? Não, só é uma cesta de produtos. Assim, não é uma cesta, não é produtos básicos, é uma cesta de produtos consumidos pela média da população, certo? É assim que se estima isso de preço, certo? Você seleciona uma cesta de produtos, vários produtos que são consumidos entre pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos, que no caso aí é o IPCA, certo? Uma cesta de produtos entre pessoas que são consumidos por pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, aí é uma cesta de produtos que a gente avalia a evolução dos preços dessa cesta de produtos para estimar a inflação. Mesma coisa, lá tem uma cesta de produtos consumidos por pessoas que ganham de lá de tanto a tanto, certo? Essas pessoas, essa cesta de produtos, quanto é que ela custa na China? Quanto é que ela custa nos Estados Unidos? Então, veja que na China, muito menos dólares, compra a mesma cesta de produto que nos Estados Unidos. Então, o poder de compra do dólar, né, na China é muito maior do que nos Estados Unidos. Então, quando você vai estimar o PIB pela paridade do poder de compra, o PIB chinês é muito maior do que o PIB dos Estados Unidos. É muito maior, né? Então, é uma forma de se estimar, porque, na verdade, de se estimar o PIB, porque, na verdade, né, o que vale na moeda é o poder de compra, é o valor real da moeda. Né? Então, o valor real do dólar lá nos Estados Unidos é muito maior do que a cotação do dólar. Certo? É muito maior do que a cotação do dólar. Quando se faz a conversão, para se apurar o PIB em dólar corrente. Tá? Hoje, o PIB é apurado em dólar corrente. Esse método da paridade de poder de compra, vocês entenderam, pessoal? Você deu para entender que a China, como os custos são mais baixos lá, né? Então, os produtos são mais baratos. Então, com essa cesta de produtos, ela custa menos na China. Então, o dólar compra mais coisa na China do que nos Estados Unidos. Diz, Yuri. Só queria entender, então, qual é o critério de seleção desses itens que vão nessa cesta. São itens de consumo comum. Exatamente, consumo comum. Mais consumidos, né? Exatamente. Agora vamos... Aqui, porque vocês ainda, eu acho bacana vocês perguntarem, Yuri, participa bacana, porque vocês vão ter, e tem condições agora mesmo, não precisa nem passar para frente, vocês vão ter condições de agora pesquisar isso aí. Quais são as cestas de produtos. Porque tem tudo isso disponível, né? Hoje na internet tem tudo isso disponível. Aqui nessa matéria, porque é pouco tempo para dar muita informação, né? Informação de imagem, né? Então a gente não tem, assim, não vai parar para descer isso aí, porque não tem condição de colocar todas as informações básicas para vocês. Mas pelo menos vocês estão sabendo, né, que o PIB pode ser apurado pela paridade do poder de compra, e vocês podem pesquisar agora que vocês veem a classificação. Tem do IPCA aqui, não achei do... Mas é o mesmo do IPCA, não, né? Não, fica assim, não. É da paridade de poder de compra. Paridade de poder de pesquisa aí. Qual é a cesta de produtos? Tem isso aí, eu acho que eu já vi isso aí. Tem. Qual a cesta de produtos utilizados para o cálculo do PIB, PPP, paridade de poder de compra. Depois vocês procuram aí que vocês vão encontrar. Vamos então, encerrando aqui a nossa aula, mostrando aqui, rapaz, 10 horas, mostrando o PIB pela ótica da produção. Não é? Então, o PIB pode ser apurado pela ótica da produção. Como assim? Somatório de todos os produtos vezes o preço desses produtos. Não é? Fabricado pela economia. Ó. Produto nacional pela ótica da produção. Eu pego, então, o PIB
preço das sacas de feijão, como botou aqui, vezes a quantidade de saca de feijão produzido, mais preço dos automóveis, a quantidade de automóveis produzido, mais preço da tarifa de ônibus, vezes a quantidade de tarifa de ônibus consumida durante um ano. Eu tenho aqui o PIB pela ótica da produção. Aí o PIB, ele é estimado para o setor primário, vocês já viram isso aqui, setor secundário e setor terciário. O primário é o setor agrícola, agropecuário, né? E o secundário é a indústria e o terciário é o setor serviço, tá? Agricultura, pecuária, pesca, extração vegetal, secundário, indústria, extração mineral, terciário, serviços, comércio, transporte, comunicação. Então, o PIB é estimado setorialmente pelo IBGE. E é divulgado esse PIB pelo IBGE periodicamente. O PIB pode ser calculado, pessoal, aí, pelo valor adicionado. Eu acho que quem falou valor adicionado foi o Yuri. Valor adicionado, foi o Igor, falou valor adicionado. O PIB, ele é calculado pelo valor adicionado. Como assim? Aqui um exemplo bem prático e bem simples. Suponhamos que o único bem final seja o pão. Pão é um bem final, certo? E vamos aqui para o processo de produção de pão, tá? Então, o trigo, né, para se produzir trigo, suponhamos aqui que o trigo, né, a semente de trigo, seja dada, é a produção de outro ano. Então, para produzir o trigo de um determinado ano, foi gasto salários, lucros, juros e aluguéis, né? Por quê? Porque o trigo, suponha que as sementes de trigo já foram produção de anos anteriores, então nós vamos entrar aqui, para produzir trigo de um determinado ano, foi gasto 100, gasto com salários, juros, lucro do proprietário da empresa agrícola, né? Então gastou 100. Vamos supor que toda a produção de trigo seja levada para a produção de farinha de trigo. Então, veja, a indústria de farinha de trigo, né, teve um custo de 100, e para produzir a farinha de trigo, gastou o quê? Gastou para transformar isso aqui. Salários, juros, lucros e aluguéis. Gastou mais 100. Assim, a produção de farinha de trigo foi igual a 200. Suponhamos que toda a produção de farinha de trigo seja levada para produzir pães. Então, o custo de produção do pão, o custo vai ser 200, né, que é a aquisição de matéria-prima, que é o trigo, e para produzir o trigo, tem que transformar essa farinha de trigo, né? O custo de produção de pão é o custo com a matéria-prima, que é a farinha de trigo, e para transformar a farinha de trigo em pão, tem que gastar salários, juros, lucros e aluguéis. Suponhamos que tenha gasto 100. Sendo assim, o valor da produção do pão foi igual a 300. O pão é um único bem final, produção de bens e serviços finais, no caso aqui, bens finais. Então, o PIB é igual a 300. Mas o PIB pode ser dado pelo valor adicionado, né? Pelo valor adicionado. O que é? Quanto foi que a empresa produtora de trigo adicionou ao valor do trigo já existente? Quanto foi? 100. Esse foi o valor adicionado à produção de trigo já existente para poder plantar o trigo desse ano, né? E quanto foi que adicionou a indústria de farinha de trigo para transformar esse trigo em farinha de trigo? Salário, juros e aluguéis, ela adicionou 100. E quanto foi que o setor de produção de pães, indústria de panificação, adicionou a matéria-prima, o valor da matéria-prima trigo, para produzir o pão? Comprou por 200, adicionou mais 100. Então, veja que o produto interno bruto, ele pode ser calculado pelo valor adicionado, que cada um setor da economia adiciona. E aí nós temos o valor 100, mais 100, mais 100, 300, que é exatamente o valor do bem final. Não é? Então, pessoal, é Chico. assim... Chico, Pois não? quanto mais o dinheiro circula na economia, passando de pessoa para pessoa, maior o PIB, né? Gerando mais serviço, né? Esse pão vai ser distribuído, né? Vai ser distribuído no supermercado, blá, blá, blá. Então, mais adiciona, né? Os serviços hoje são os principais, é o principal componente do PIB do Brasil, né?
e do PIB dos países mais adiantados, mais desenvolvidos, né? Porque vai adicionando valor, né? Vai adicionando valor, e a adição de valor é a geração de PIB. O serviço, né, gera o PIB na economia. Então, pessoal, vemos que o PIB também pode ser calculado pelo valor adicionado. E, aliás, é o valor adicionado que é utilizado para cálculo dos impostos, né, das empresas, né? Muitos impostos são calculados em cima do valor adicionado, porque não tem sentido aplicar o imposto em cima do valor do produto gerado por um setor. Por quê? Porque seria a bitributação, porque os outros setores já pagaram também tributos. E quando a empresa compra um produto, essa matéria-prima já é tributada, né? Então, na verdade, o justo é aplicar o imposto em cima do valor adicionado, né, por aquela indústria, por aquela empresa, por aquele setor da economia. Certo, pessoal? Então, aí nós temos a outra forma de apurar o PIB, certo? Bom, como eu disse para vocês, o equilíbrio macroeconômico se dá quando a oferta agregada, que é dada pelo somatório, né, do produto da economia, a oferta agregada, né, ela é igual à demanda agregada, o equilíbrio econômico. A oferta de bens e serviços é o valor da produção dos bens e serviços colocado à disposição da coletividade. Vocês já falamos, né? Total somatório da produção dos bens vezes os preços desses bens. A oferta agregada varia em função da disponibilidade dos fatores, claro, né, da mão de obra, do estoque de capital, da tecnologia. Nós estamos falando de cada um dos componentes da demanda e da oferta para chegarmos até o equilíbrio macroeconômico, né? A demanda da economia é formada por quê? É formada pela soma dos gastos, né, das famílias com bem de consumo, do governo com bem de consumo, dos investimentos, que são compra de máquinas e equipamentos pelas empresas e pelo governo, né, das exportações menos as importações, demanda externa líquida. Porque aqui, pessoal, eu tenho a demanda interna. Observe que aqui dentro eu tenho valores de consumo importado, de bem de capital importado, de consumo do governo importado. Então, quando eu retiro o valor das importações, eu tenho a demanda interna, né? A demanda interna. A demanda por consumo interno, por investimentos internos, né? Pelos gastos do governo com bens e serviços internos, produzidos internamente, e as exportações, que são o consumo dos estrangeiros dos nossos produtos, né? E quando eu tiro importação, eu tiro tudo que foi importado que está na demanda. Então, eu tenho a demanda interna. O produto interno bruto é a oferta. O PIB é a oferta. Produto interno bruto é a oferta, que tudo que foi produzido dentro do país é a oferta. E a demanda global é a demanda interna, porque eu retiro dessa demanda o valor das importações que estão dentro de cada um desses itens aqui. Certo, pessoal? Então, aí nós temos o equilíbrio, quando a demanda agregada é igual à oferta agregada, certo? E aí nós já vimos, pessoal, que as alterações no nível de equilíbrio do produto nacional devem-se exclusivamente às variações da demanda agregada. É o princípio da demanda efetiva keynesiano. Isso aqui, que nós estamos citando aqui, diz respeito à teoria keynesiana, certo? Que diz o que faz mudar a produção, a oferta no curto prazo é a demanda. E nós vimos isso por meio das políticas macroeconômicas que a gente falou na aula passada, né? Que diz assim, a demanda agregada é mais sensível, responde mais rapidamente aos instrumentos de política econômica, tá? E a oferta agregada é mais lenta, ela precisa de um prazo para ser reproduzida, né? Os investimentos, né, da economia, eles estão na demanda, né? Eles estão na demanda do investimento, né? A princípio, a empresa demanda por bens de capital, né? E esses bens de capital, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser transformados, né, em bens que vão ser utilizados para a produção de bens e serviços. Tem que ser transformado, não, tem que ser, vamos dizer, utilizados para produzir bens e serviços. E quando eles são utilizados para produzir bens e serviços, leva um tempo de instalação, de construção de prédio, né? Então, existe um delta aí de tempo entre o investimento e a produção, ou entre a aquisição do bem de capital e a utilização desse bem de capital, certo? Que é o efeito na oferta. É quando você utiliza o bem de capital para produzir, certo? Então, o investimento entra tanto na demanda como na oferta, né? O investimento é determinado por dois fatores: rentabilidade esperada, taxa de juros no mercado, é claro, né? Se a rentabilidade da compra daquela marca, daquele equipamento, desse investimento é maior do que a taxa de juros do mercado, eu vou fazer investimento. Se ela é menor, eu vou aplicar no mercado financeiro, não vou fazer o investimento, não é isso? Então,
esses são os conceitos que a gente vai querer dar para vocês na aula de hoje, certo? Falar um pouco sobre o setor público, mas é só. Pessoal, e aí? Alguma pergunta? Está indo rápido? Bora lá? Se manifestem aí. Tranquilo. Tudo bem? Na boa? Beleza. Então, a gente vai falar um pouco do setor público. Eu acho até que dá para a gente fazer, levar mais 5 minutos para a gente encerrar. Como são conceitos, a prova é só até aqui, é só até PIB. Não entra o setor público, certo? Beleza? Terminamos aqui a matéria da nossa prova, que está nesse exercício. Só para a gente falar um pouquinho aqui sobre o setor público, né? Quando eu boto o governo na economia, né, aí eu tenho o setor público atuando na economia, então a gente considera logo dentro do modelo macroeconômico o quê? Os impostos. Os impostos diretos, os impostos indiretos, as contribuições sociais, né? Impostos, taxas e contribuições sociais, né? Então, os impostos podem ser indiretos ou podem ser diretos. Indiretos são aqueles impostos aplicados sobre o consumo, certo? A gente até falou sobre isso, né? Quando falamos sobre política monetária e política e distribuição de renda, e política fiscal e distribuição de renda, né? Porque os impostos, eles são aplicados em cima dos bens de consumo, bens e serviços de consumo, né? Como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. São indiretos porque a gente, ao comprar o produto, a gente está pagando o imposto ao governo, de forma indireta, porque a empresa recolhe esses impostos e repassa para o governo. Os impostos diretos são aqueles aplicados em cima das rendas ou propriedade das pessoas, certo? Então, aqui um exemplo é o imposto de renda. Mas nós temos o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, né? Nós temos o IPTU, Imposto Tributário, Imposto aplicado sobre os imóveis, terrenos e imóveis das pessoas, né? Então, esses são os impostos chamados diretos. E nós temos as contribuições, né? Como a contribuição à Previdência Social, como a contribuição que eles querem criar agora, contribuição sobre a movimentação financeira, a tal da CPMF. O que é a diferença de imposto para contribuição, pessoal? O imposto, o nome está dizendo, é aquele que você vai pagar. O imposto é uma coisa que é imposta, né? Não tem uma aplicação visível, direta. A contribuição não, tem uma aplicação direta. Contribuição para Previdência Social. Tá? Mas se criar a contribuição sobre a movimentação financeira, ela tem uma direção, ela tem um objetivo. Toda contribuição está ligada a uma ação social. Você vai criar a contribuição sobre a movimentação financeira, suponhamos que seja, como ela foi criada em governos anteriores, né? Na época do FHC, ela foi criada para financiar a saúde. Ela tinha um destino. A contribuição tem um destino. Ela foi criada, CPMF, para poder financiar a saúde. É tanto que o ministro, o doutor Adib Jatene, ele era ministro, foi ministro da Saúde, do governo FHC, se não estou enganado, e ele renunciou ao cargo quando viu que essa contribuição sobre a movimentação financeira teve outro destino a mais do que a saúde. Só uma pequena parte é para a saúde, ele renunciou ao cargo, eu me lembro desse detalhe. Certo? Então, há essa diferença entre a contribuição e os impostos, certo? E normalmente as contribuições, né? Normalmente as contribuições são controladas pela federação, né? Pela federação, pelo governo federal. Então, ele centraliza toda a arrecadação. Tá? É outra diferença. Outras receitas, o governo também recebe receita de taxas, multa, isso a gente sabe muito bem, né? Multa, vixe Maria, é só o que a gente paga aí, né? Taxa para inscrição para vestibular, e outras taxas de pedágio, né? Enfim, Zona Azul, outras receitas públicas do governo. E aí os gastos do governo, né? Os gastos com os ministérios, autarquia, gastos com empresas públicas, sociedade de economia mista, transferência de subsídio e gastos com todo tipo de ministério e autarquia, está colocado saúde, educação, né? Então, esses são a folha de pagamento da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Senado, da Câmara Federal, né? Dos ministérios, né? Folha de pagamento pessoal do setor público, que é um grande gasto. Então, nós temos a receita e os gastos do governo. E aí, pessoal, a gente entra naquele conceito de superávit ou déficit. Pessoal, ninguém está dormindo ainda, 10h07, já estamos encerrando a aula. Então, o superávit,
governamental, e agora nós estamos com um déficit horrível, né? Monstruoso déficit público, essa matéria que eu estou falando para vocês que estão acompanhando, lendo, estão entendendo perfeitamente, porque o déficit é a diferença entre as receitas do governo e as despesas do governo. Nós chamamos déficit público, essa é a diferença. Por quê? Porque é déficit, mas a gente chama resultado fiscal. Quando eu pego a receita do governo, retiro as despesas, eu tenho um resultado fiscal. Que ele pode ser superávit ou pode ser déficit. Chico Júnior. Certo, Chico Júnior? O Chico Júnior está aí, né, Chico? Ó, Chico Júnior, quando eu pego as receitas do governo, retiro as despesas, e a receita supera as despesas, superávit público. Chamado agora, vai ser agora. Quando eu pego a receita do governo e retiro as despesas, e a despesa supera a receita, déficit público. E o governo hoje está com monstruoso déficit público. Mas eu queria encerrar com um conceito fundamental para vocês, que é o déficit primário. E superávit primário. Olha aí, pessoal. Quando eu pego as receitas do governo, está gravado aí para vocês assistirem amanhã, e retiro as despesas do governo operacionais, eu não vou computar juros. É como se o governo não estivesse devendo a ninguém. O governo não tem dívida com o mercado financeiro, certo? Porque dívida com o mercado financeiro não é um negócio do governo. O negócio do governo é gerar saúde, educação, né? Então, é esse gasto com saúde, educação, saneamento, esses gastos aqui são gastos operacionais. Então, quando eu pego a receita do governo, retiro as despesas, exceto pagamento de juros, aí eu digo que isso aí é o resultado operacional das contas públicas. Estão entendendo, pessoal? Eu pego a receita do governo, retiro as despesas do governo, sem somar nessas despesas os juros. Aí eu tenho o resultado operacional, que é um déficit operacional, ou um superávit operacional, que nós chamamos um déficit primário ou um superávit primário. Por muitos anos, no fim do governo FHC e Lula, que é... o lucro de empresas estatais, ele conta como receita? Sim, como receita do governo. Que não é lucro das empresas estatais, são os dividendos que as empresas recolhem ao governo, que o governo é o maior acionista das empresas estatais, tem mais da metade das ações. Então, ele recebe dividendos, transferência das estatais para o governo. Né? Então, isso é uma receita do governo, certo? Não é o lucro. O lucro é da empresa. Mas a parte do lucro, que é do governo, chamamos de dividendo. E ele ganha de acordo com a quantidade de ações que ele tem nas estatais, que supera 50%, porque ele é o gestor, né, o majoritário da estatal. Então, dividendo. Vamos nessa aí. Então, se eu quero terminar com vocês dizendo que hoje, né, o Brasil tem um déficit primário, ou seja, quando eu pego a receita do governo, retiro as despesas operacionais, sem computar os juros, pessoal, o Brasil tem um déficit primário. Isso é muito ruim. E por muitos anos, logo após o governo FHC e do meio do governo Lula até o início do primeiro governo da Dilma Rousseff, o Brasil tinha superávit primário. Pegava as receitas, tirava as despesas sem computar os juros, tinha um superávit primário. Mas quando soma o juro, é sempre déficit público. Né? Se tiver um déficit primário, quer dizer que a situação está muito pior, né? Porque ainda vai tirar o juro. Exatamente. Não dá nem para pagar as contas operacionais do governo, que ele precisa fazer para poder se manter, né? Manter a máquina pública, certo? Porque juro, se não tiver dívida, tudo bem, né? Juro não é uma despesa operacional, é porque ele pegou um empréstimo, né? Pegou captou recurso no mercado financeiro. Não estou dizendo que isso é ruim, não, pagar juros, não, mas tem que gerar um superávit primário que seja capaz de pagar os juros. Entendeu, o Yuri? Entendeu, Yuri? Entendi. Beleza, então, com isso aí, a gente encerra a nossa aula, certo? E rapidamente, só são 26, a gente bate uma fotografia rápida, para poder a gente concluir, fechar com chave de ouro, e sexta-feira a gente faz a prova, até não vai cair déficit público, nem superávit primário, nem déficit primário, mas até o PIB. Certo? Mas na outra prova, na prova final, a gente vai passar sobre isso, nós vamos fazer mais algumas colocações sobre isso. Então, duas fotozinhas, fiz a primeira foto, a Adriana saiu, mas eu estou lembrado que o nome dela vai até
Tá Johnny, tá o Johnny. Johnny, cadê o Johnny? Tá aqui o Johnny. Então pronto, a outra foto pega todo mundo, o resto tá ligada. E sexta-feira a gente não vai dar aula. Ixi, rapaz. Isso aqui é esse negócio aqui de cima. Sexta-feira a gente não vai dar aula porque tem a própria prova. Beleza. Beleza, Johnny. E já tem aqui ainda Matheus. Beleza, fechado aí. Boa noite. Até sexta-feira. Até segunda-feira, né? Boa prova para todos aí. Boa noite a vocês. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariane.